Vamos lá então, continuando o nosso estudo da sentença trabalhista e o reflexo de tudo isso no direito previdenciário, na visão da advocacia, esse diálogo entre o direito de trabalho e o próprio direito previdenciário. Muito bem, a gente ainda está estudando a interrupção e a suspensão do contrato individual de trabalho, porque é um ponto importante para a gente dialogar. E a gente viu o seguinte, que a gente viu da interrupção as características, suspensão, características, comparando os dois, semelhanças e diferenças, exemplos, e nós paramos a aula falando da questão da aposentadoria por invalidez. Eu trouxe o artigo da CLT e a jurisprudência consolidada sobre o assunto. Muito bem, ainda falta a gente desenvolver um pouco mais o assunto. Então, vem aqui no quadro. Continuando esse assunto, ainda existe a controvérsia doutrinária e jurisprudencial do correto enquadramento da licença maternidade. Então nós temos aqui essa controvérsia doutrinária e jurisprudencial do correto enquadramento da licença maternidade. Quer dizer, a licença paternidade inegavelmente é uma hipótese do quê? Interrupção do contrato. Aí não tenho dúvida. Agora, quando a gente fala, pessoal, em licença maternidade, o tema é polêmico. O que a doutrina fala? E o Godinho, por exemplo, ele diz isso, né? Que algumas hipóteses são de fácil enquadramento. Então, por exemplo, você pega férias, interrupção, licença não remunerada, suspensão. Mas, ao revés, algumas outras hipóteses são de enquadramento controvertido. E a licença maternidade, talvez, é o grande exemplo em que isso acontece. Porque, veja, se nós voltarmos aqui naquelas características, eu falei que, tá aqui, ó, na interrupção, qual era a principal característica? O pagamento dos salários do período. Ao revés, na suspensão, não há o pagamento dos salários do período. Ok. Então, nesse cenário todo, a gente entra na discussão aqui da licença maternidade. Então, nós temos uma primeira corrente que hoje é uma posição levemente majoritária, no sentido de que uma hipótese de interrupção particularmente, eu também adoto, eu também compartilho esse entendimento. Eu acho que, vamos pensar juntos, eu sempre cito essa mesa como exemplo para você entender o que eu estou falando. Vamos imaginar que eu tenho essa mesa, eu coloco ímãs desse lado de interrupção e ímãs desse lado de suspensão. Eu pego a licença maternidade e jogo a bolinha no meio. Ela vai se aproximar muito mais da interrupção do que da suspensão, não obstante o fato de apresentar característica dos dois. Mas é muito mais uma hipótese de interrupção do que de suspensão do contrato. Tá legal? Muito bem. Agora, existe uma segunda corrente que não dá para falar que ela está errada. Que fala o seguinte: trata-se de uma hipótese de suspensão do contrato. É uma hipótese de suspensão do contrato. Por que isso? Veja, uma grande defensora era a saudosa jurista Alice Monteiro de Barros. O que ela falava? Ela falava que se a principal característica da interrupção é o pagamento do salário e a principal característica da suspensão é o não pagamento do salário, então, se eu tenho a licença maternidade,
nesse período, a mulher não recebe o salário como contraprestação, como retribuição. Ela recebe o salário de maternidade, que é um benefício previdenciário. Então, ela não está recebendo o salário como contraprestação, como retribuição. Então, nesse caso, se ela não recebe salário como contraprestação, salário como retribuição, então a hipótese de suspensão e na interrupção do contrato, porque o pagamento ou não do salário é a principal diferença entre os dois institutos jurídicos. Entendeu o raciocínio? É essa a ideia. Tá legal? Muito bem. Além disso, outro ponto importante é a questão do fundo de garantia. O fundo de garantia, quando a gente estuda a natureza jurídica, existem diversas correntes. Diversas correntes que procuram explicar qual é a natureza jurídica do fundo de garantia. Então, se existem diversas correntes que procuram explicar a natureza jurídica do fundo de garantia, alguns sustentam, existe uma corrente, existe uma linha de entendimento que sustenta que possui natureza jurídica previdenciária. Tem várias correntes, mas alguns sustentam a natureza jurídica previdenciária. E é lógico que, veja, né? Quando a gente reflete sobre isso e trata do assunto, a gente não pode esquecer que vocês são da área previdenciária, mas com certeza já ouviram falar da prescrição do fundo de garantia. Tem um polêmico qual que seria aqui a prescrição do fundo de garantia. Quer dizer, quando a gente pensa na prescrição trabalhista, olha só, a base está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, combinado com o artigo 11, inciso 1 da CLT, combinado com súmula 308, item 1 do TST. Então, prescrição trabalhista. Esse é um ponto que você tem que analisar, porque a sentença trabalhista, ela passa por aqui. E como ela passa por aqui, como isso impacta, né? Então a gente encontra, veja, quando a gente pensa em prescrição trabalhista, a gente encontra duas regras básicas. Quais seriam aí as duas regras básicas? Vamos lá. Então nós temos uma primeira, que é a prescrição quinquenal, que muitos chamam de prescrição parcial. Veja, em tese não é isso aqui. A parcial ela é muito mais complexa. Só que na militância prática você encontra bastante isso. E o que seria essa prescrição quinquenal? Nós teríamos aí os 5 anos na vigência do contrato individual de trabalho. Os 5 anos na vigência do contrato. E nós temos também a prescrição bienal ou total, que são os 2 anos após a extinção do contrato. Então você tem os 5 anos na vigência do contrato e os 2 anos após a extinção do contrato. 5 anos na vigência, 2 anos após a extinção. Legal.
Eu não entendi. Eu estudo prescrição previdenciária, tudo que envolve previdenciária, mas trabalhista, como é que fica isso e como uma sentença passa por esse assunto? É muito comum, por exemplo, em contestação militando para a empresa, a gente coloca como prejudicial de mérito, defesa indireta de mérito fato distintivo, essa questão. Então a base é a seguinte, ó. Então a gente tem, por exemplo, imagina isso aqui. A admissão. Aqui você tem a extinção do contrato. E aqui nós temos a questão da vigência do contrato. E é um raciocínio na vigência do contrato e outro raciocínio após a extinção do contrato. Então imagina, a primeira é mais rara, tá? Que o empregado está trabalhando e aqui nesse momento ele teve uma lesão trabalhista. Algum direito não foi pago. Trabalhando, ele tem 5 anos para entrar com a ação. Trabalhando, ele tem 5 anos para entrar com a reclamação trabalhista. Isso é o que a gente chama de teoria da axionata. Teoria da axionata. Então, da lesão, eu tenho start e provimento da ação. Agora, da extinção do contrato, o empregado tem 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista. Ela seria bienal. Quinquenal na vigência, bienal após extinção. Isso a Constituição resolve e também a CLT acaba resolvendo. Só que veja, a Constituição e a CLT não resolvem o seguinte. Vem aqui no quadro. Imagina que você pega um contrato antigo em que o trabalhador trabalhou na empresa por 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto. É lógico que ele entrando com a ação, ele não vai conseguir brigar por todos os direitos. Ele vai conseguir brigar pelos últimos 5 anos. E aí surgiu a dúvida. Os 5 anos são contados da extinção do contrato, de forma que ele tem 2 anos para entrar com a ação, e estariam congelados esses últimos 5, contados a extinção, ou, na verdade, ele tem 2 anos para entrar com a ação, e de quando ele entrar com a ação, você tem os 5 anos anteriores, porque o direito não socorre quem dorme. A questão chegou no TST, e o TST passa com entendimento, quer dizer, do ajuizamento da reclamação trabalhista, aqui ó, consegue brigar pelos 5 anos anteriores, que é a súmula 308, item 1 do TST. Os 5 anos anteriores são contados do ajuizamento da reclamatória. Então, é mais uma súmula que não protege o trabalhador. Então, quanto mais tempo ele demorar para entrar com a ação, mais ele vai acabar o quê? Perdendo a possibilidade da reparação de lesões. E tudo isso está em interpretação sistemática e teleológica, artigo 7º, inciso 29 da Constituição, 11.1 da CLT e súmula 308, item 1 do próprio TST. Legal. Agora, a gente sempre trabalhou com a ideia de que o fundo de garantia seria uma exceção a isso. Então veja, quando a gente pega a lei do fundo de garantia, e a lei do fundo de garantia é a lei 8.036 de 90, lei 8.036 de 90, essa lei 8.036 de 90, ela verdadeiramente ela cuida do fundo de garantia
traz diversas regras lá, e a gente tem que a prescrição em relação a isto seria de 30 anos. E é lógico que uma prescrição trintenária, ela acaba sendo bem interessante. Porque sendo trintenária, a gente consegue brigar pelos últimos 30 anos. E brigando pelos últimos 30 anos, você imagina quanto que isso poderia representar num valor da causa. Então a gente sempre brincou que essa prescrição trintenária, ela acabou sendo um sonho de qualquer empregado, de qualquer advogado, perdão, pegar uma causa dessa. Porque sabia que poderia brigar pelos últimos 30 anos. E brigando pelos últimos 30 anos, a gente queria que isso caísse no nosso escritório. Muito bem. E a gente trabalhou com essa ideia de prescrição trintenária durante muito tempo. E era uma exceção? Sem dúvida, era uma exceção. Depois eu vou colocar a súmula, porque a súmula mudou a redação. Até que a questão chegou no STF e nós tivemos uma atualização. Chegando no STF, tivemos uma importante atualização. Qual a atualização? Lá no STF. No STF, essa atualização e mudou a redação da súmula 362. Nós tivemos aí a decisão do dia 13 do 11, 2014. 13 do 11, 2014. E essa decisão, ela foi no agravo em recurso extraordinário 709, 212. 709, 212, lá do Distrito Federal. Decisão do ministro Gilmar Mendes. Decisão do ministro Gilmar Mendes. E ele aplicou aqui a teoria da modulação dos efeitos. E isso trouxe um impacto na súmula 362 do TST. Súmula esta que foi alterada pela resolução 198/2015. Deixa eu explicar isso melhor. Como eu disse, qual que era o sonho de qualquer advogado trabalhista? Se imagine entrar no escritório, o cliente, falando, olha doutor, trabalhei 20 anos na empresa, meu salário era de 20 mil reais, e a empresa nunca depositou meu fundo de garantia. Só mãozinha debaixo da mesa, sim, só, né? Porque se faz um cálculo rápido de padaria, quanto que você tem de fundo de garantia? É um salário por ano. Porque a empresa é obrigada a depositar 8%, até o dia 7 de cada mês. 8 vezes 12 dá 96%, mais 3% correção da caixa, um salário por ano. Então você teria aí 400 mil reais, mais a multa de 40%. A gente cobra na prática 30% do êxito. A gente não tem honorário de sucumbência pela súmula 219. Então a sucumbência é para o sindicato, então a gente cobra honorários contratuais. É muito comum na prática, 30% do êxito. Só que o ministro Gilmar Mendes, ele fez uma análise tripartite. Analisando a área trabalhista, a área previdenciária e a área tributária. E por questões até burocráticas, ele preferiu uniformizar a questão da prescrição, alegando que daqui para frente não seria mais razoável eu ter uma prescrição trintenária para o fundo de garantia. Então ele modulou os efeitos, e aí você abre a súmula 362, essa súmula procura explicar, e eu vou desenhar na lousa, como que é essa modulação dos efeitos. Olha só. Súmula 362, FGTS, prescrição. Item 1. Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 3 de 11 de 2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar
contra o não recolhimento de contribuição para o fundo de garantia, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. Item 2. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 3/11/2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, 30 anos, contado do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/2014. Então, vamos lá. Então, a ideia é a seguinte. Imagine uma linha no tempo. Tá? E você tem aqui a data de admissão. E o Supremo criou a teoria do que completar primeiro. Então, o divisor de águas foi esse aqui. Dia 13/11/2014. Muito bem. Então, imagina o seguinte. Imagine que aqui o empregado tem 26 anos de lesões. E a gente projeta aqui, ó. O que vai completar primeiro? 30 anos ou 5 anos? 30 anos contados da primeira lesão ou 5 anos contados da decisão? 30 anos. Porque para cá falta 4. Se falta 4, então completa primeiro 30. É a teoria do que completar primeiro. Só que ao revés, olha só que injusto. Imagine que eu tenha um exemplo muito parecido em que o trabalhador tenha 24 anos de lesões. 24 anos. E aí eu projeto. O que vai completar primeiro? 30 anos ou 5 anos? 30 anos contados lá da lesão ou 5 anos da data da decisão? 5 anos. Ou seja, se a gente olhar isso aqui, o STF, na decisão do ministro Gilmar Mendes, encontrou um meio sutil de transformar a prescrição trintenária em prescrição quinquenal. De forma que ela somente é trintenária, olha só, vem aqui no quadro, para quem, na data da decisão, no dia 13/11/2014, já tinha pelo menos mais de 25 anos de lesões, porque daí completa primeiro 30. Para todos os demais, a prescrição vai ser quinquenal e não trintenária. Entendeu o raciocínio? Tive um caso no escritório, só para você entender na prática. Pegamos um caso de um contador. Você imagina um cliente contador. Todo coxinha, entre aspas, com todo respeito. Trouxe tudo planilhado, em pasta, aquela história toda. Já tinha feito mais ou menos os cálculos trabalhistas, tinha base para isso. Só que ele trabalhou 17 anos na empresa sem depositar fundo de garantia. E ele tinha feito o cálculo de 17 anos de depósitos. Eu falei, olha, infelizmente, o Supremo mudou o entendimento. 17 anos, o que completa primeiro, pessoal? 30 ou 5? 5. Portanto, a pressão para ele, 5 anos. Então, muito difícil, na prática, você pegar um caso de prescrição trintenária. Hoje eu diria que é mosca branca e está ficando cada vez mais branca. Tá legal? Outro ponto importante que eu separei aqui para a aula é a questão das hipóteses de suspensão atípica, sui generis, controvertida, híbrida ou mista. Também outro ponto de enquadramento controvertido que envolve direito do trabalho e direito previdenciário. São hipóteses
de suspensão do contrato, nas quais teremos o quê? Nas quais teremos o cômputo do período e teremos também os depósitos do FGTS. Então, são hipóteses de suspensão do contrato, nas quais teremos o cômputo do período e o recolhimento do fundo de garantia. Lembra que eu dei aquela tabelinha? Eu falei que, em regra, na suspensão não computa e na suspensão não recolhe. Mas essa regra comporta exceções. Quais são os dois exemplos que nós temos? Vamos lá. Nós temos a prestação do serviço militar obrigatório e nós temos o acidente de trabalho após o 15º dia. E é lógico que a minha preocupação está aqui, né? Porque envolve o diálogo, que pode ter lá na sentença, dialogando o trabalho com o previdenciário. Agora aqui você vai estudar tudo isso aqui. Vai dar uma lida no artigo 4º, parágrafo único da CLT, artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036, de 1990. O que mais? Artigo 28 do regulamento do FGTS, que é o decreto 99684 de 1990. Também artigos 59 e 60 da Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Artigo 4º, parágrafo único da CLT, 15, parágrafo 5º, Lei 8.036 de 90, artigo 28, Regulamento do Fundo, e 59.60 da Lei 8.213. Legal. Especialmente o que me preocupa é o acidente de trabalho após o 15º dia. Muito bem. Nesse caso aqui, imagine que a gente tem a linha do tempo, e na prática, comum acontecer isso na prática, ocorre o acidente, você tem o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E nós temos como divisor de águas, a gente conhece o divisor, 15º dia. De forma que os primeiros 15 dias são considerados o quê? Interrupção do contrato. Primeiros 15 dias, interrupção do contrato. A empresa vai lá, paga o salário. Agora, 16º dia e seguintes, aí a gente tem a hipótese de suspensão do contrato. A gente ouve na prática o empregado falando que vai para a caixa, né? Não é que ele vai para a caixa. Na verdade, ele vai receber aqui o auxílio-doença acidentário, o auxílio-doença acidentário, aqui é a espécie B91. Além disso, você vai ter o cômputo do período. E aqui a gente vai ter os depósitos do FGTS. Então, suspende o contrato, auxílio-doença acidentária, espécie B91, computando o período e depositando o fundo de garantia. Então, por isso, que essa é uma hipótese de suspensão atípica, sui generis ou controvertida, né? Então, esse ponto de diálogo. E é lógico, isso trouxe um problema sério,
você conhece na visão previdenciária, conhece na visão trabalhista. Qual o problemaço que nós temos aqui? Nós temos a ideia e o raciocínio de que quando o empregado ele sofre um acidente de trabalho, e ele fica nesse momento aqui em vermelho, com um contrato suspenso, por mais que a empresa não seja obrigada a pagar o salário, porque recebe o benefício do auxílio-doença acidentário, mas ainda assim a empresa fica obrigada a depositar ao fundo de garantia 8% até o dia 7 de cada mês. E aí que a gente tem um problemaço, né? Porque eu já ouvi em reunião, veja, não é a minha fala, é a fala de empresário. O cara se torna um encosto para a empresa, porque o cara não está trabalhando, o contrato está suspenso, fica suspenso há quanto tempo, e a empresa é obrigada a ficar depositando o fundo de garantia. Não é uma situação boa. E isso eu te falo, que sentença verifica isso também. Isso pode levar a um assédio moral. Tanto um assédio moral interpessoal ou organizacional. Quando o contrato está suspenso ou interrompido, ou estabilidade, diz para vocês, qual é a forma que nós temos de quebrar isso? A justa causa. Então a empresa torna o ambiente de trabalho um inferno para ou o empregado pedir demissão, mas que não é recomendável, porque é muito questionável isso, ou você cava uma justa causa e aplica a justa causa. Então, infelizmente, um dos objetivos do assédio moral é cavar a justa causa, porque daí eu quebro a estabilidade e eu quebro a proteção da interrupção da suspensão do contrato. Tudo bem? Agora, do lado da Previdência, sabem disso, sempre com todo respeito, lá o período do INSS dá alta lá de qualquer jeito, o cara tem a alta na Previdência, quando vem trabalhar, passando pelo médico da empresa, o médico da empresa não dá alta, falando que ele não tem condições nenhuma de trabalhar. Então ele fica numa situação que vocês conhecem, que a gente chama de limbo previdenciário e trabalhista, ou limbo jurídico previdenciário, que é essa situação. A pessoa tem a alta do INSS, não recebe mais o benefício e não tem a alta da empresa, porque não tem condições de trabalhar e não vai receber o salário. Veja, o que a gente vinha trabalhando até então? E talvez é a visão que vocês tenham. Se isso acontece, cabe ação de indenização por danos materiais e ou morais na Justiça do Trabalho. Porque no final das contas, entre o INSS estar errado e a empresa estar errada, a empresa arca. Pela função social da empresa, pela função social do contrato, pela própria responsabilidade social da empresa. Muito bem. Só que, e eu passo agora a minha área, a visão trabalhista do advogado. Não está certo isso. Se tem alguém que está errado nessa história, é o INSS, não a empresa. Por que a empresa tem que arcar com uma alta que foi dada pelo INSS sem o devido cuidado? Estou falando tudo isso porque esse ano, está inclusive no meu site, você encontra lá julgado decisão, rechaçando, afastando essa responsabilidade da empresa. O que, a meu ver, está correto. Quer dizer, houve a comprovação, quem foi errado é o INSS. Só que tem um problema para resolver também. Se a empresa não paga, o trabalhador está desprotegido, porque ele não está recebendo da empresa e não está recebendo da INSS. Mas eu acho que nesse caso a empresa também não pode ser responsabilizada. Então essa é a famosa teoria do limbo previdenciário trabalhista ou do limbo jurídico previdenciário. Né? Então a gente tem esse raciocínio aí. Muito bem. Outro ponto que eu separei, que é importante sobre o assunto, é o seguinte. São os reflexos da Lei Maria da Penha no contrato individual de trabalho. Reflexos da Lei Maria da Penha no contrato individual de trabalho. Então, isso é importante, envolve interrupção e suspensão, precisa dentro desse tópico. E a gente precisa fazer uma análise aqui
desreflexos ou possíveis reflexos. Quer dizer, se verdadeiramente há esse reflexo ou não há esse reflexo, que é a Lei 11.340 de 2006. Especialmente, qual dispositivo? O artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. Veja, a gente sabe que essa é uma lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Legal. O que falou o artigo 9º? A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios, as diretrizes, previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Aí o que importa. Parágrafo 2º. O juiz assegurará a mulher, em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica. 2. Manutenção do vínculo empregatício, quando necessário afastamento do local de trabalho, por até 6 meses. Então você tem o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, mas ainda assim com a manutenção do vínculo empregatício. Manutenção do vínculo empregatício. E aí é lógico que essa discussão desagou na área trabalhista e desagou na área previdenciária. Essa decisão, essa sentença, nem trabalhista é. É uma sentença de um juiz estadual e essa canetada, essa decisão, que impacto que ela provoca na área trabalhista e na área previdenciária. Vamos lá. Você tem aqui uma primeira corrente que sustenta o quê? Que sustenta que a hipótese de suspensão do contrato. Hipótese de suspensão. Essa hoje é a posição majoritária. Até porque a lei fala em LOAS, a lei fala em Sistema Único de Saúde e a lei fala em Sistema Único de Segurança Pública. Só que aí que vem o detalhe prático. Se a empresa ela não paga o salário da mulher que foi vítima de violência doméstica ou familiar, e essa mulher merece proteção do Estado, inclusive com manutenção do vínculo empregatício, ela também não pode ficar desamparada financeiramente, porque ela vai ser afastada do local de trabalho por até 6 meses e não vai receber. Quem que paga a conta? Quem que paga isso? Qual é a posição majoritária? Que o auxílio-doença previdenciário ou ordinário, do jeito que está, a espécie B31 resolve. E é curioso, porque eu particularmente eu discordo, eu sei que eu sou minoritário, mas eu acho o seguinte, talvez, quiçá, seria até interessante
criar um novo benefício previdenciário. Talvez o benefício Maria da Penha. Mas não. Né? Os professores, juristas de previdenciário, eu conversei já, inclusive com o Teodoro, com o Wagner Balera, com os professores e coordenadores, eles entendem que o auxílio-doença previdenciário ordinário, do jeito que está, ele já resolve o imbróglio para atender a mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Ok. Agora, nós temos uma segunda corrente, que ela é minoritária, mas ela existe, que defende que a hipótese de interrupção. A empresa ficaria obrigada a pagar os salários aqui. Um grande jurista que defende isso é o professor André Cremonese. Qual a ideia? Aquela ideia que a gente já viu. A função social da empresa, a responsabilidade social da empresa, a própria função social do contrato, a função social do contrato, que mais? A própria questão envolvendo os princípios e valores constitucionais. Então, esse é um problema que a gente tem para enfrentar. Perceba que é uma lei que foi criada no âmbito penal, processo penal, que acabou desaguando nas nossas áreas, tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária. Mas pela posição majoritária, o contrato ficaria suspenso e o auxílio-doença previdenciário ordinário, que é aquele não relacionado a gente trabalho doenças ocupacionais, esse atenderia a espécie B31 e não a espécie B91. Muito bem. Além disso, eu separei um outro tópico, e aí eu vou abrir um número à parte para que a gente possa refletir sobre isso, inclusive da própria sentença. Tópico 4, que é a questão da aposentadoria, o que o TST chamou de aposentadoria espontânea ou voluntária. Aposentadoria espontânea ou voluntária. E aí veja, né? Durante muito tempo, o TST e o próprio Supremo sustentavam que a aposentadoria espontânea ou voluntária era sim causa de extinção do contrato. Só que o entendimento mudou e hoje nós temos o assunto com base na OJ 361 da SDI 1 TST. E essa OJ 361 da SDI 1, ela diz que a aposentadoria espontânea ou voluntária não é causa de extinção do contrato individual de trabalho. Não é causa de extinção do contrato individual de trabalho. E é o que diz o texto, veja bem. Aposentadoria espontânea, unicidade do contrato de trabalho, multa de 40% do fundo de garantia sobre todo o período. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviço ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa motivada, o empregado tem direito à multa de 40% do fundo de garantia sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. E aí, lógico, aquilo que vocês tiveram, e faz o link com toda a aula dada pelo professor Marcos Calércio sobre aqui os reflexos da sentença trabalhista na Justiça Federal. Por que isso?
que eu posso ter a necessidade, e esse raciocínio é interessante, de faltar um certo período para que eu tenha a implementação, não obstante o fato de toda a reforma previdenciária que está vindo, mas faltando um período lá para que eu consiga a aposentadoria no âmbito previdenciário. E isso tem íntima relação com o que diz o artigo 11, parágrafo 1º da CLT, dizendo que as ações meramente declaratórias são imprescritíveis. As ações meramente declaratórias são imprescritíveis. Exemplo, o reconhecimento do vínculo empregatício resultando na anotação na carteira de trabalho e previdência social. 11 para primeiro, as ações meramente declaratórias, imprescritíveis, a questão do reconhecimento do vínculo com a própria anotação na carteira. Vamos lá. E é curioso porque é lógico que a gente da área trabalhista critica muito o que eu vou falar agora. Talvez essa é a sua visão como estudioso de direito previdenciário. Mas a gente discorda veementemente disso. Então veja, a partir do momento que o Poder Judiciário ele é uno, indivisível, e essa separação é apenas para fins de competência, mas a jurisdição é uno, indivisível, então eu não poderia ter isso. Quer dizer, uma sentença trabalhista reconhecendo um período de prestação de serviços frágil no âmbito previdenciário, frágil na nossa federal. E aí o que diz o INSS/União? Não. Como eles não participaram do processo, então isso excede os limites subjetivos da coisa julgada material. Acho engraçado isso, com todo o respeito. Mas na hora das contribuições previdenciárias, sob parcelas de natureza salarial, aí tem interesse. A Exo Trabalho é a maior arrecadadora de todos os ramos. Ah, interessa. Então aí interessa o INSS e a União brigar. Mas a partir do momento que a gente estuda isso refletindo no âmbito previdenciário, aí não tem fragilidade porque excede os limites subjetivos da coisa julgada material. Mas peraí. Então quando interessa, interessa. Quando não interessa, não interessa. Então é algo que a gente critica veementemente. Outro ponto, que a Justiça do Trabalho é comum ela fazer acordo fraudulento, afastando verbas de natureza salarial para incidente de contribuições previdenciárias. Tudo bem, isso até acontece, mas cada vez menos. Hoje eu falo na militância prática. Hoje quando o juiz sentencia condenando ou sentencia homologando um acordo, a gente é obrigado na hora fazer a discriminação das verbas, o que tem natureza salarial e o que tem natureza indenizatória, o que tem natureza salarial incidindo contribuições previdenciárias. Isso valendo tanto para a sentença condenatória quanto homologatória de acordo. Então a gente tem toda essa competência, vocês viram na aula do professor Marcos Galércio, e isso acaba, na visão da advocacia, para nós é um absurdo. A gente critica muito isso porque que a Justiça Federal dá pouco valor probante às sentenças trabalhistas. Infelizmente o tempo acabou, eu procurei trazer esse diálogo em trabalho previdenciário, o tema realmente é muito amplo, mas acredito eu que com isso você consegue desenvolver e aprimorar a sua militância prática. Tá certo? Obrigado pela atenção, um pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos, até nosso próximo encontro.